O tigre é a maior espécie de felino grande, caracterizado por sua aparência marcante de pelo laranja com listras pretas. Eles caçam sozinhos e não temem outras espécies e não necessitam de ajuda de outros indivíduos. Os tigres são de fato os predadores de ponta. Quais táticas de caça eles empregam durante suas expedições de caça? Junte-se a nós para assistir e descobrir as respostas. Mantenha os olhos na tela, porque a seguir veremos momentos de caça do tigre. Vamos lá. O tigre é a maior espécie da família dos felinos e o terceiro maior mamífero carnívoro, depois do urso polar e do urso pardo, e pode pesar até 300 quilos. Eles são predadores formidáveis e caçam usando táticas de perseguição e ataque. Os tigres muitas vezes se aproximam de suas presas de forma furtiva e silenciosa, utilizando arbustos e pedras para se esconderem. Quando a presa, como um cervo por exemplo, está próxima, o tigre iniciará um ataque. O tigre se move com cautela, evitando fazer barulho, e pressiona o corpo próximo ao chão. Os tigres têm dois métodos principais de ataque. O primeiro é atacar por trás e morder o pescoço para quebrar a medula espinhal. E o outro é mirar na traqueia da presa. Para presas menores, os tigres derrubam o animal mordendo a nuca. Para presas maiores, os tigres mordem a garganta e apertam a traqueia, fazendo com que a presa sufoque mais rapidamente. O tigre possui um par de caninos que pode atingir 2,93 polegadas de comprimento, estendendo-se até 3,5 polegadas, tornando a espécie com caninos mais longos da família dos felinos. Além disso, tem uma força de mordida 2 vezes maior do que a do leão. Os tigres possuem um canino superior triangular forte e afiado, que fornece suporte robusto aos músculos da mandíbula, permitindo uma poderosa força de mordida. Ao atacar um javali do tamanho semelhante, o tigre emprega sua força de mordida e aperta a garganta do javali, fazendo com que ele tenha dificuldade para respirar. Esse processo pode demorar um pouco. Em última análise, ele continua sendo um empreendimento de caça bem-sucedido. Quando um tigre encontra um javali, eles tentam se aproximar o mais próximo possível sem alertar o javali. Depois de subjugar a presa, ele irá arrastá-la para um local seguro, para evitar os olhares indiscretos de outros predadores. O tigre também é conhecido por sua força incrível. Depois de matar um gaur adulto, arrastou a presa para cerca de 12 metros, enquanto 13 homens tentavam realizar um feito semelhante sem sucesso. Assim que o tigre determinar que a distância é próxima o suficiente, ele iniciará uma perseguição à sua presa. A velocidade de corrida de um tigre não é particularmente rápida, variando de 48 até 65 km por hora. Portanto, eles geralmente não perseguem presas de uma distância muito distante. Além de seus caninos afiados, o tigre possui patas dianteiras, com garras afiadas. Usando essas garras, um tigre pode matar sua presa rapidamente com um golpe ou outro golpe fatal.
A força de ataque de um tigre é tão poderosa que pode quebrar o crânio de um grande ungulado ou até mesmo a espinha de um urso preguiça. É por isso que derrubar um gaur é relativamente fácil para eles. Até mesmo os gaurs restantes frequentemente exibem medo na presença do tigre. O tigre consome uma quantidade considerável de comida, normalmente variando de 3 a 6 quilos de carne em média. Isso exige que eles caçem presas maiores. Embora os tigres sejam poderosos, é difícil prever o vencedor em um confronto entre um único tigre e um urso. No entanto, a dinâmica muda quando um grupo de tigres está envolvido. Esta é uma recompensa bem merecida para esses predadores de ponta. Embora os tigres consumam uma quantidade substancial de comida em cada refeição, se conseguirem caçar um cervo adulto, pode passar uma semana inteira sem caçar. Os tigres são lutadores habilidosos e caçadores proficientes, mas têm uma taxa de sucesso relativamente baixa na caça, com uma média de uma caça bem-sucedida a cada 20 tentativas. Assim como essa expedição de caça ao búfalo terminou em um fracasso. Não se deve subestimar a habilidade de caça de um tigre. Eles são perseguidores, hábeis e muitas vezes conseguem ser bem-sucedidos. Para sobreviver na natureza, as expedições de caça são incessantes. A presa não pode escapar das garras do tigre. Leões são animais comuns que vivem e dominam vastas regiões da África. Enquanto os tigres habitam principalmente as florestas tropicais da Ásia. No entanto, tigres e leões estão se relacionando porque compartilham um antigo ancestral africano comum, com cerca de 2 milhões de anos atrás. Um ramo desse ancestral migrou para a Ásia e evoluiu para os tigres, como conhecemos hoje. Portanto, eles só podem se confrontar em condições de cativeiro. O tigre é o maior mamífero carnívoro da família dos felinos e o terceiro maior, em geral, atrás do urso polar e do urso pardo. Por outro lado, o leão é o segundo maior da família dos grandes felinos. Ambos têm corpos grandes e estruturas cranianas semelhantes. Eles diferem principalmente na aparência devido às listras do tigre e à juba do leão. A vantagem do leão reside em sua juba distinta, que ajuda a protegê-lo dos golpes que ameaçam sua vida. A juba é considerada uma armadura protetora para o pescoço do leão. Além disso, a juba serve para atrair as fêmeas durante a época de acasalamento e exibe sua presença majestosa. Os tigres também têm outros pontos fortes de combate. Eles são uma espécie de dentes afiados, incluindo caninos longos que podem atingir 2,93 polegadas até 3,5 polegadas. Os tigres provaram ter uma força de mordida incrível e relativamente mais forte do que a dos leões.
Outro dado mostra que o tigre tem uma força de mordida ainda maior do que a dos leões. O tigre também é um animal com força de membros anteriores aterrorizantes, com garras afiadas que podem derrubar presas com apenas um golpe único e mortal. Os leões também são predadores fortes, mas só conseguem derrubar suas presas com a mordida no pescoço. No entanto, a taxa de sucesso das caças dos leões é muito maior do que a dos tigres, tendo uma taxa de sucesso de 1/3 em comparação a 1/20 dos tigres. A combinação das habilidades de caça, mentalidade matilha e velocidade torna mais fácil para os leões caçarem com sucesso, e tigres geralmente caçam sozinhos. Embora a experiência de combate de caça seja vantagens para os leões, seu estilo de vida de matilha também é uma fraqueza em comparação aos tigres. Os leões geralmente se envolvem em uma perseguição e cercam suas presas, enquanto os tigres poderosos espreitam e atacam, caracterizados por um súbito ataque surpresa. De acordo com a avaliação do Instituto de Pesquisa Smithsonian, uma batalha frente a frente, o tigre leva vantagem e venceria o leão. Outro registro histórico diz que leões e tigres também lutaram com frequência em cativeiro, e outros tigres geralmente saem vitoriosos. O território é proibido para os leões. Um leão macho invadiu o território de 2 grandes leões machos. E isso ele pagou com a vida. As hienas são criaturas oportunistas com narizes aguçados e foram capazes de farejar o cheiro da carcaça do leão. Não custou muito para eles terem uma refeição deliciosa para o jantar. Os amantes de animais provavelmente estão familiarizados com a eterna rivalidade entre hienas e leões. Dada a oportunidade, as hienas atacarão os leões solitários. Neste cenário particular, uma hiena solitária está sendo perseguida por hienas e se vê encurralada e não tem escolhas a não ser fugir para salvar sua própria vida. Ela conseguirá escapar ou as hienas prevalecerão? Por favor, deixe seus pensamentos aqui nos comentários. Este momento lhe dará uma visão profunda do mundo selvagem. Um leão macho é atacado por outros leões quando entra por engano em teu território. Os leões são famosos por sua força e brutalidade. Então, o destino do leão macho não é difícil de se adivinhar. E quando as fontes de alimentos são escassas, o leão macho pode de fato se tornar uma presa desses reis selvagens. A força inigualável de um leão pode às vezes vacilar, levando a tentativas de caça fracassadas. Assim como este leão macho foi contra-atacado ao tentar derrubar um búfalo.
Olhando para essas feridas, fica evidente que a vitória é do búfalo. Seus chifres afiados são suas armas cruciais. Se o búfalo é uma espécie carnívora, o resultado para o leão não terminaria aqui. Qual é o preço a se pagar pela arrogância? O leão vai responder isso por você. O leão ataca uma manada de búfalos com a intenção de capturar um deles, mas mal percebe que se torna um brinquedo para a manada de búfalos. Basta olhar como o búfalo joga o leão para cima. Um resultado devastador aguarda o arrogante. Quando o tempo fica insuportavelmente quente, os leões abandonam suas atividades de caça durante o dia e esperam até o anoitecer. Isso representa uma oportunidade de atingir uma presa grande, como um hipopótamo, por exemplo. Atacar por trás torna mais fácil derrubar o hipopótamo. A boca do hipopótamo é enorme e capaz de esmagar até mesmo uma cabeça de leão. Estes leões ainda são muito jovens para lidar com uma presa assim tão grande. Um movimento de confusão leva um dos leões a se machucar no contra-ataque do hipopótamo. A presa consegue escapar e o bando de leão falha na sua tentativa de caça, perdendo uma máquina de caça habilidosa em suas fileiras como resultado. Foi o que aconteceu quando um leão macho de 4 anos se aventurou no território de 2 leões machos dominantes de 9 anos. Eles lutaram incansavelmente por seu território. Pelo que percebi, o jovem leão não foi capaz de escapar. É realmente lamentável, mas essa crueldade faz parte da natureza. A natureza até pode ser cruel, mas é justa. Ao contrário dessa interação entre 3 leões machos dominantes e um jovem recém-chegado em busca de estabelecer um novo território. Como um jovem leão nômade, ele está tentando procurar um território que possa dominar, mas os 3 machos titulares eram fortes demais e ele não teve a menor chance. A disputa territorial é a própria razão pela qual essa batalha se desenrolou. O equilíbrio de poder e a vantagem numérica determinaram o resultado. Tudo acabou, mas o mais preocupante é que o velho leão foi gravemente ferido e essas feridas podem privá-lo de sua capacidade de caça. É uma sentença de morte para ele. Existindo no deserto, onde as fontes de alimento são ainda mais escassas do que na savana, os leões têm que buscar grandes presas características dessa região, como as girafas, por exemplo. Derrubar tal presa não é uma tarefa fácil. As girafas têm as suas próprias estratégias de caça, mas às vezes são ineficazes. Aos passos longos e rápidos da girafa, juntamente com seus chifres poderosos,
representa um desafio para o leão. O leão, tentando emboscar, é recebido com um contra-ataque da girafa. A África é o campo de batalha encharcado de sangue para várias espécies animais, lutando por comida e por território para estabelecer domínio. Leão contra zebra. Esses notórios predadores se confrontam sem medo, mas o que acontecerá a seguir? Podem as hienas malhadas manter-se firmes contra os leões? E os seis da selva? Como ficarão nesta luta? Junte-se a nós e assista ao vídeo completo para receber as respostas. Todos que amam os animais sabem que os leões e hienas são eternos rivais. Talvez o principal motivo seja o fato de as hienas frequentemente procurarem a comida dos leões. As hienas são criaturas que estão sempre prontas para lutar por qualquer refeição e não têm medo. Elas apenas hesitam em frente a um leão macho. As leoas geralmente caçam mais do que os leões machos. Eles são os mais fornecedores de alimentos para o bando. E as astutas hienas vivem e caçam em bandos, semelhante aos leões, buscando oportunidades para roubar as presas dos leões. As hienas têm uma estrutura social forte, liderada por uma hiena fêmea dominante. Devido à sua natureza social, as hienas também lutam e caçam predominantemente em grupos. As hienas têm uma estrutura social forte, liderada pelas hienas fêmeas dominantes. Devido à sua estrutura social, as hienas também caçam e atacam predominantemente em grupos. No entanto, ao enfrentar leões, visam sempre os indivíduos idosos ou feridos, para ganhar vantagem. Semelhante a esse ataque, a leoa é encurralada e forçada a fugir em meio à perseguição implacável das hienas. Os leões solitários são o alvo das matilhas de hienas. As hienas são consideradas as espécies de mamíferos com força de mordida de mais do que até 773 kg por metro quadrado. Seus dentes afiados podem infligir ferimentos graves às leoas, e essa luta pode continuar, e o leão pode não ter chances de vencer. Em outro ataque das hienas, a leoa está obrigada a ser chegada como uma formidável caçadora e se refugiar em uma árvore para escapar. As mandíbulas das hienas são capazes de triturar ossos, e isso não é um exagero. As hienas são naturalmente oportunistas. Elas visam os velhos reis e as leoas grávidas. Um leão velho e fraco sabe que não pode derrotar um bando de hienas. Ele, então, opta por desistir da refeição e a deixa para as hienas. No entanto, deve-se dizer que as hienas derrotaram verdadeiramente o leão macho em qualquer batalha. O tamanho do corpo do leão macho é o dobro das hienas. Junto com ataques poderosos com suas garras. O ataque do leão macho dura apenas alguns minutos e as hienas estão completamente dominadas. Elas nunca vencem as batalhas individuais contra os leões.
A vocalização das hienas é bastante distinta e assemelha-se a um riso. Seu comportamento barulhento atrai facilmente a atenção de seus inimigos. Em uma coalizão de leões machos, seus sentidos são bastante aguçados e os chamados risonhos chamam a atenção dos reis. Enquanto as hienas têm uma força de mordida mais forte do que a dos leões, elas não podem derrotar os monarcas das pastagens. Os leões podem derrubar as hienas rapidamente com apenas uma mordida na garganta, cortando completamente o sistema respiratório da presa. E é por isso que os leões reinam sobre esse território. Os leões raramente comem carne de hiena. Eles simplesmente querem atacar seus inimigos. Quando uma hiena está sozinha, é rapidamente derrotada. Neste ataque, a hiena ainda não resistiu ao ataque dos dois leões machos. Foi rapidamente incapacitado pela mordida do leão, cortando sua medula espinhal, e sua vida chegou ao fim. Como inimigos naturais, tanto as hienas quanto os leões o leão é conhecido como o rei das pastagens e possui uma força incrível, ocupando a primeira posição na cadeia alimentar como um predador habilidoso. Eles são os únicos grandes felinos que vivem em grandes grupos sociais, conhecidos como alcateias, variando de 10, 15 ou até mesmo 40 indivíduos, incluindo machos adultos, leoas e filhotes. Durante a caça, os leões se movem em grupos, liderado pelas leoas. Cada membro desempenha um papel crucial na caçada. Seu pelo combina perfeitamente com a grama da savana, permitindo uma camuflagem eficaz. Na verdade, o búfalo permanece inconsciente do perigo iminente. Quando os leões estão prontos para lançar seus ataques, uma fêmea assume a liderança do ataque, enquanto as outras se juntam ao bando. Os leões conseguem facilmente dominar a vítima, deixando-a sem fôlego. Cada leoa adulta consome cerca de 5 quilos de carne por dia. Que é o suficiente para manter este bando alimentado nos dias secos. A seca é um fator significativo que afeta várias espécies animais na África. Os elefantes procuram os últimos poços de água restantes.
muitas vezes ocupados por predadores para sustentar suas vidas. As leoas geralmente se envolvem mais nas caças do que os machos, mas quando a presa é muito grande, o leão macho também se junta a essa caça. Claro, eles ainda caçam com um grupo coordenado. Eles também usam a força combinada para derrubar o elefante, e é uma tática familiar. Os elefantes salvaram o bando de leões, dando-lhes uma força adicional para sobreviver nesta louca estação seca. À medida que a temida onda de calor chega ao fim, a África se prepara para receber uma refrescante estação de chuvas com o arauto da migração dos gnus para esta terra. É algo que os leões esperavam ansiosamente. Os leões devem procurar o elo mais fraco. Em uma rajada curta, os leões podem acelerar em até 80 km por hora para alcançar suas presas. Eles costumam caçar em grupos, e os gnus parecem nunca escapar dessa armadilha. Nenhuma presa pode receber e escapar dos olhos do leão. Não importa com o tamanho da presa. Tudo que eles precisam é uma refeição satisfatória. Os leões têm um olfato excelente, o que os ajuda a detectar a localização das presas. Suas garras afiadas são usadas para lutar. Também são adeptas para escavação. Uma vez que uma presa é apanhada na fúria de uma leoa, não há nada que possa escapar dela. Os leões nunca sabem quando parar. Eles sempre querem mais, mesmo quando a presa pode alimentá-los por uma semana inteira. A leoa se destaca em perseguir sua presa e desafiar seus próprios limites. Os leões aceleram quando a presa está a uns 10 a 15 metros de distância para lançar um ataque preciso. Uma mordida familiar na garganta é suficiente para garantir uma grande quantidade de comida para eles. A leoa persegue a zebra por um bom tempo e a presa permanece completamente. A leoa persegue a presa por um bom tempo e a presa permanece completamente inconsciente do perigo. A surpresa é algo que os leões sempre trazem para suas presas. Eles matam a presa mordendo seu pescoço, causando uma fratura no fim do pescoço ou danificando o sistema circulatório sanguíneo. A vida chegou ao fim. Na natureza, as hienas são as maiores inimigas dos leões. A hostilidade entre esses animais é tão intensa que os leões estão prontos para atacar as hienas a qualquer momento. As hienas têm uma vocalização semelhante ao riso, o que chamou a atenção desses leões errantes. Não é difícil para os leões dominarem as hienas.
pois eles têm muitas vantagens. Usando a força de mordida e táticas familiares, os leões subjugam facilmente as hienas. A seriedade do comportamento dos leões faz com que as hienas restantes fujam em pânico. Embora os leões não comam as hienas, eles colocam medo nos indivíduos restantes. Um gnu pesando 1,4 toneladas fornece uma comida suficiente para 10 leões. Os leões estão lutando por uma recompensa substancial. Quando caçam sozinhas, as leoas vão direto ao ponto fraco e mortal das presas, que é a garganta. Isso garante que os filhotes não passem fome. Mergulhe no cativante deserto enquanto os leões se deparam com uma cena dramática: um búfalo desesperadamente preso na lama. Um presente que a natureza deu ao orgulho para mantê-los vivos até a estação das chuvas. Os leões aproveitam a oportunidade para espreitar e iniciar a caça. Eles se agarram à carne do búfalo e devem rapidamente acabar com sua vida com uma mordida no pescoço. Os búfalos vivem em rebanhos e são altamente coesos. Os chifres afiados atuam como uma barreira entre os leões. Os leões têm que desistir, mesmo sabendo que sua presa está com problemas. Caçando em grupo, à espreita e lançando ataques surpresas, a mordida no pescoço causa danos ao sistema respiratório. 2 leões machos se uniram para matar uma hiena. A hiena morreu repentinamente. Seus olhos continham muita raiva, mas é a alegria do leão. Sem hesitar, o predador imediatamente fez uma festa para comemorar. Animais selvagens são muito territoriais e para os leões é realmente uma questão de sobrevivência. 2 leões machos patrulhavam o território e avistaram uma hiena. Sem hesitação, o leão macho carregou ferozmente contra a hiena. As mordidas fatais do leão macho mataram a pobre hiena. Essa hiena aprende de maneira difícil o que acontece se você roubar a comida dos leões, como mostra este vídeo. Um dos leões machos, conhecido como leões de Timbavati, agarrou um jovem filhote de hiena da toca e imediatamente o mordeu. Ele também sacudiu, não dando nenhuma chance de sobrevivência ao jovem. Aquilo foi uma visão rara. Predadores impiedosos como hienas também acabam se tornando presas um dia.
Depois de uma caça bem sucedida, o leopardo levou sua presa para um local conveniente para desfrutar de uma refeição. Usou seus dentes afiados para rasgar a carne da hiena e comer deliciosamente. A hiena está pagando o preço por seus crimes. Olá pessoal, bem-vindo ao Jornada Selvagem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo. Todas as suas contribuições são bem-vindas. E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis. E clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você no próximo vídeo.